Aleluia, boa noite, comunidade batista cristã, amém? Glória a Deus, vocês estão bem? Todo mundo está bem? Tranquilo? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, que bom estar aqui nessa noite para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. É um privilégio, uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando aquilo que o Espírito de Deus falou ao meu coração e eu quero estar passando para vocês. Aleluia, glória a Deus, todo mundo está feliz. Quantos corintianos estão felizes aqui? Perdeu? Gente, eu não sou corintiano, estou brincando, só estou... Vilanovense, quantos aqui? Eita Deus, meu Pai, eu sinto falta de alguns, por causa disso que eu estou falando. Mas, irmãos, vamos para um tema que muitas vezes a gente não fala muito. Hoje em dia não está falando muito sobre isso, mas o Espírito, eu tinha outra palavra, Deus tinha me dado uma palavra falando sobre fundamentos. Eu ia até dar continuidade, um estudo que eu fiz há um tempo atrás. Mas o Espírito de Deus me constrangeu a falar sobre a volta de Cristo, preparados para a volta de Cristo. Quantos estão preparados para a volta de Cristo aqui? Diga amém. Você está preparado para a volta de Cristo? A gente quase não ouve pregar isso mais, né? E eu gostaria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 25. Esses dias eu estava lendo Mateus, eu falei, eu vou tirar só para ler Mateus, só para ver esse evangelho aqui. Sempre eu estava lendo, esses dias o pastor pediu para a gente orar, ou ler Hebreus, li Eclesiastes. A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que comer da palavra de Deus. E em Mateus capítulo 25 me chamou a atenção que justamente a gente pode tirar algumas lições aqui desse capítulo, porque nós vemos aqui que Jesus nesse evangelho, que Jesus veio inaugurar o reino de Deus nesse evangelho. Ele veio anunciar o reino de Deus. Jesus veio para anunciar que o reino de Deus chegou. Então essa parte aqui que eu quero estar compartilhando com vocês. E agora, depois, terminada a sua jornada aqui na terra, depois de 3 anos e meio, ele veio para anunciando o reino de Deus. Mas aqui, antes do capítulo 25, ele estava anunciando, falando do reino de Deus, sobre a sua volta. Aqui no capítulo 25 fala sobre a sua volta, o seu retorno. E nós vamos entender o que Jesus está instruindo aqui, a importância da gente estar acompanhando essa leitura, porque tem muita gente que pergunta assim, pastora, quem vai ser salvo? Quando é que Jesus vai voltar? E eu estava lendo esse livro de Mateus, esse evangelho, e aqui, esse livro ele veio para provar que Jesus é o Messias que havia de vir. Ele é o Messias, tanto que começa com a genealogia. Mateus começa com a genealogia, falando que ele era filho de Abraão, ou seja, ele era um judeu, claramente que ele era um judeu, e também que ele era da descendência real, porque Jesus veio da descendência de Davi, ele era um descendente de Davi. E nós vemos aqui, nesse tema, que Jesus, o tema de Mateus é que Jesus é o Messias, e ele veio para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Amém? E a gente vai ver nesse livro aqui quais são as marcas desse reino. Quem pertence a esse reino? Amém? Porque esse reino de Deus é um reino que o mundo despreza. O reino de Deus é um reino que o mundo despreza. Mas quem pertence a esse reino, ele o valoriza. Você vai valorizar esse reino. Quantos aqui pertencem ao reino de Deus? Diga amém. Você vê lá no Sermão da Montanha, falando sobre o reino de Deus, né, sobre as bem-aventuranças, fala que bem-aventurados os humildes, os pobres. Então a gente vê aqui que Jesus, ele dá esse bônus, ele dá essa dica para a gente não ficar apoiando, sem saber quando é que vem, quando ele vai se manifestar. Então, a Bíblia diz que ele veio para ser entregue, para ser morto, crucificado. E nesse capítulo,
aqui 24, fala sobre os sinais, no anterior, fala sobre os sinais da vinda de Cristo. E se você puder ler na sua casa, depois você lê, quando você lê aquela parte do capítulo 24, você nota que parece que nós estamos vivendo hoje, o hoje. Fala, meu Deus, isso aqui já se cumpriu. Tudo já se cumpriu. E no capítulo 25 aqui, a gente vê que é um presente para nós. É como se fosse uma receita. Sabe, quando você vai fazer uma receita de bolo, aí você fala, olha, esse panetone, sei lá, esse pão de ló, isso aqui, você vai dar certinho. Aqui no capítulo 25 está mostrando, isso aqui, ó, está mostrando aqui, dando um alerta. Olha, faz isso aqui, faz isso, age dessa maneira aqui, vai dar certo. Amém? É isso aqui que essa palavra está dizendo. Então, porque tem muita gente na igreja, que está na igreja há muito tempo, mas não se posiciona. Tem muitas pessoas que eles não se posicionam. E nós vamos aqui mostrar algumas verdades aqui, desse capítulo 25, que fala sobre duas parábolas e fala sobre o julgamento. E eu quero estar falando o mais rápido possível aqui, porque esse assunto ele é muito extenso. Mas eu quero resumir o máximo possível para você entender os dias que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. E nós vemos aqui em Mateus capítulo 25, falando assim, vamos ler então, acompanhe. Se você puder aí, coloca aqui, meu irmão. Pode colocar aqui. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Você colocou no capítulo 1, versículo 1, quer dizer? Sim. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, pode deixar aí, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. Pode continuar. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, tem tradução que fala lamparinas, né? Mas não levaram óleo. Pode continuar. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, pedimos que o Senhor traga sabedoria, discernimento, avivamento no nosso coração, para que nós possamos entender a tua palavra por revelação. Que o Senhor, ó Deus, venha abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, a nossa mente, Senhor, receba a revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos a parábola das 10 virgens. Essa parábola aqui fala o que Deus espera de nós. Aqui está falando o que Deus espera de nós. E logo depois, aqui no versículo 14, nós não vamos passar agora, fala sobre, emenda aqui, a parábola das 10 virgens, emenda com a parábola dos talentos. Aqui está falando o que Deus quer que a gente faça até que Ele volte. Então, na primeira parte aqui, está falando o que Deus espera de nós. O que Deus está esperando de nós, enquanto Jesus não vem. E o que, dos talentos, Ele quer que a gente faça. O que Ele quer que a gente faça, até que Ele volte. E no final, lá no versículo 31, fala sobre o grande julgamento. Que Ele diz que o final vai acontecer o julgamento. E Deus está nos avisando aqui, nesse versículo, o que vai cair na prova. Você sabe o que é quando o professor está dando uma aula e fala assim: olha, eu vou dar uma dica para vocês, o que vai cair da prova. Aí o que você faz? Você estuda aquilo. Então estuda o capítulo 25 para você não ser pego de surpresa. Quantos estão me entendendo? Amém? Então aqui no capítulo 24 fala sobre essas coisas aqui. E no capítulo 25 fala que, olha, que a gente tem que se posicionar.
fala muito sobre posicionamento. Esse capítulo, irmãos, é extraordinário, porque fala, nessa última parte do julgamento, fala sobre a separação dos bodes e das ovelhas, que isso significa tanto. Mas, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho das 10 virgens. Aqui está falando das 10 virgens, aqui fala sobre um casamento. Eu vou falar bem rapidinho mesmo, para mim ver se eu consigo resumir, para você entender o que eu quero dizer aqui, através dessa palavra. Aqui cita etapas do casamento. Está citando etapa de casamento. Aqui havia, primeiro, antigamente, né, o casamento era bem diferente, igual de hoje, né? Então, antigamente fazia o quê? Primeiro tinha a promessa, vinha a promessa daquele casamento, onde os pais combinavam, acertavam ali com o noivo, né? Esse rapaz ia casar com aquela noiva, depois vinha o noivado, ali para assumir publicamente aquele compromisso, e no final tinha o casamento, que nada mais era do que uma festa, onde o noivo normalmente ele ia ao encontro da noiva com seus padrinhos, vamos dizer assim, com seus pajes, né? E a noiva também via o encontro do noivo com suas amigas. Ali eles estavam juntos, eles estavam encontrando. Aí você fala assim, nossa pastora, mas na parábola das 10 virgens, por quê? Porque é um noivo para 10 virgens? Não, é só uma noiva, viu, irmãos? É uma noiva, não são as noivas, não. Está entendendo? É uma noiva. Ali são as amigas. Então, enfim, aqui está falando, no fundo, que essa parte aqui é o encontro do noivo. Amém? É o encontro com o noivo. Isso aqui é uma analogia, uma comparação de um casamento. E Jesus aqui estava falando para os discípulos, e os discípulos, depois que Jesus falou da sua vinda, que ele ia ser crucificado, ele falou, Senhor, eles falaram, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Quando é que vai acontecer? O que nós devemos esperar? Já que o Senhor vai embora, o Senhor vai para o céu, o Senhor vai embora, vai nos deixar aqui, como é que vai ser daqui para frente? O que vai acontecer? E Jesus está falando, escuta a minha parábola. Aqui diz uma coisa, irmãos, que é muito importante, que a gente precisa ter na nossa vida, para você estar preparado para a vinda de Cristo. Sejam vigilantes. Vigia, irmão. Você tem que vigiar. Hoje a gente não está. Aqui não está vigiando. Aqui nessa parábola das 10 virgens, das virgens, tem uma palavra-chave que diz assim, tomem cuidado. Toma cuidado. Sejam vigilantes, presta atenção. Porque vocês não sabem a hora que o noivo vem. Você não sabe, não tem um tempo determinado. Significa o quê, irmãos? Ah, mas o noivo não vai vir, então eu vou relaxar. Não, significa que você tem que estar preparado o tempo todo. Amém? De que preparo que está falando aqui? De que tipo de preparo, pastor, que está falando essa passagem? Irmãos, eu vejo que no sentido aqui, Jesus está falando para nós de um noivado. E quando ele fala de um noivado, quem está noivo aqui, eu sei que tem que ter um casal aqui que está noivo, né? Que é a Dai, o Lucas, amém? Vai casar o mês que vem. O que tem que existir no noivado? O que tem que existir no noivado, irmão? Amor. Aqui está falando amor. A gente tem que estar preparado, porque a gente sabe que Jesus é o noivo, Jesus é o nosso noivo, e esse Jesus, o próprio Jesus falou, sou eu sou esse noivo. Jesus está dizendo assim, eu vou embora daqui, mas eu vou voltar. Agora, eu não vou avisar para vocês quando eu vou voltar não, está entendendo? Não vou não. Assim como a noiva não sabe que hora que o noivo chega, você tem que estar preparado. Estejam preparados. Irmão, a gente está falando aqui de quê? De um noivado. E quando tem um ambiente, o que é um ambiente de noivado? Um ambiente de amor. Amor, irmão, precisa de ter esse amor. Quando a gente está falando de um noivado, a gente está falando de expectativa. Quando a gente está falando de um noivado, a gente está falando que é de paixão. Quando a gente está falando de um noivado, a gente está falando de desejo. Eu lembro quando eu fui me casar com o Josmar. Eu ficava imaginando, pensando o tempo todo, eu não sei você, à medida que ia chegando, aproximando o meu casamento, o que estava acontecendo? A minha expectativa foi aumentando. O meu desejo, eu pensava, meu Deus, como é que vai ser a lua de mel? Ai, Jesus, misericórdia. Ai, meu Pai, aquela expectativa. É verdade.
né? Aquela expectativa, né? Finalmente nós vamos estar desfrutando um do outro, a gente vai tocar, eu vou ser dele, ele vai ser meu. É isso aqui que é o noivado. E a figura que Jesus usa aqui na parábola das 10 virgens, chama-se elas tinham o quê? Uma lamparina. E uma lamparina, uma lâmpada, tem o quê? Tem uma chama. Irmãos, quando Jesus não vem, você tem que estar com essa chama acesa, com essa paixão, com esse desejo. Essa chama, ela não tem que manter acesa, ela tem que continuar acesa, ela não pode se apagar. E para ela não se apagar, o que não pode faltar nela? Não pode faltar o azeite, o óleo. Não pode faltar. Precisa. Você vê aqui, nós lemos essa passagem aqui que fala que 5 das prudentes, elas tinham óleo. A outra, todas elas tinham óleo. As 10 tinham óleo. Não estava faltando óleo. Mas essa chama, para se manter acesa, tem que ter muito óleo. Você tem que ter com a sua unção, tem que estar sempre renovando. Esse óleo tem que, você não pode deixar rançar. Tem muita gente que o óleo dele, diante de Deus, já está rançado, ranço. Já não presta, já está, sabe aquele óleo grosso, você tem que renovar o óleo, renovar a sua vida todos os dias. E a gente vê que essas 10 virgens, elas começaram muito bem na sua caminhada. Elas começaram. Mas a Bíblia diz que o noivo, o que aconteceu com o noivo? Ele demorou. O noivo demorou. E a gente vê que quando demorou, começou a ter alguma realidade diferente. Realidades começaram a acontecer. Ali, por exemplo, as que tinham óleo de reserva, ele demorou, não teve problema, ela não tinha problema, porque ela tinha óleo, ela não se preocupou. Mas quem não era prudente, faltou óleo, faltou naquele momento ali. E todas as vezes quando a gente vem para a presença de Deus, irmão, você tem que investir tudo. Investir tudo. Essas 5 virgens prudentes, elas investiram tudo. Elas investiram tudo para comprar. Elas investiram tudo para possuir. Elas pagaram o preço para obter aquele óleo. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você quer o óleo, a unção de Deus na sua vida, você tem que dar tudo que você tem. Você tem que pagar. Você tem que comprar. Você nota que o óleo das outras 5 que não eram prudentes, elas ficaram tão desesperadas, até de me dê do óleo, me dê do seu óleo. Irmão, vou te falar uma coisa, não existe isso. Não existe isso aqui, olha, me dá um pouco da tua espiritualidade. Ô pastora, me dá um pouco da tua espiritualidade. Ô Vitor, me dá um pouco da tua espiritualidade. Não, irmão, não adianta não. Porque quem trabalhou foi eu, quem pagou o preço foi eu, quem pagou o preço da bênção foi Ele. Amém? Então não tem dia, irmão, bota a mão na cabeça aqui para o teu óleo, tua unção passar para mim. Não existe isso, irmão. Você tem que pagar o preço. Amém? Ah, mas eu paguei o preço, comprei o óleo. Mas você tinha dinheiro, elas tinham dinheiro, porque a quantidade foi a mesma. E por que não comprou? A bênção, tanto que a bênção para mim, como a bênção ali para o Anicésio, a bênção é tua também, meu irmão. A bênção é tua. Ah, não, Deus me abençoou, mas não. É porque você não comprou tudo. Você não adquiriu tudo o que Deus tinha para você. Então, a gente vê que ela não comprou. E essa é a pergunta grande que a gente faz para a igreja de hoje. Por que a gente está adiando a nossa espiritualidade? Por que você está adiando a sua vida espiritual? Por que você não tem uma entrega total para Deus? Sabe por quê, irmãos, que nós não temos essa entrega total para Deus? Você não tem uma espiritualidade completa diante de Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não ama Jesus de verdade. Você não ama Jesus de verdade. Porque se você amasse Jesus de verdade, irmão, você se entregaria tudo. Você era como essa noiva, esse noivo que está desejoso de encontrar com o seu noivo. Sabe por que a gente não tem? Porque a gente não ama. A gente não quer estar com Jesus. A gente quer os benefícios que Jesus tem para nós. Mas a gente não quer viver com Ele.
Às vezes a gente não tem foco, você não tem foco. As pessoas hoje não estão tendo expectativas em Deus. Você não tem pago tudo, você não tem feito. Você está sempre guardando um pouquinho. Não vou dar tudo para Jesus, não. Vou dar só esse pouquinho aqui, um pouquinho para mim. Um pouquinho para me desfrutar de mim mesmo. Mas não é isso que essa parábola está falando. Aquelas outras 5 virgens, ela não tinha um plano B. E se o noivo demorar? Você está não sei quanto tempo, irmão, que você está na igreja. O noivo não veio ainda. Mas se ele te chamar, você está preparado? Sabe, irmão, eu fico vendo que Jesus aqui, ele está dizendo aqui sobre um amor, sobre o foco. Ele está falando, não deixa a sua chama apagar. Não deixa a sua chama, não deixa o seu fervor apagar. Olha, não deixa o óleo o que é a figura do Espírito Santo. Ele está falando aqui, olha, não deixa essa chama, o Espírito Santo sair do teu coração, não deixa não, continua, faça o que você tiver de fazer, faça o que você tiver ao seu alcance, mas seja cheio do Espírito Santo, amém, igreja? Seja cheio do Espírito Santo. Aqui a palavra do Senhor está falando, porque se você não for cheio do Espírito Santo, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa chama vai se apagar, e você não vai estar preparado, e ele vai voltar, e você não vai estar preparado. É isso que ele está falando aqui. Um dia Jesus vai voltar, a gente não sabe. E por que ele está demorando, Senhor? Sabe por quê, irmão? Nós temos uma coisa na nossa vida que chama um fator decisivo, que é tempo. A gente tem tempo determinado na nossa vida. E muitas vezes as pessoas começam bem. Começa bem a sua caminhada na fé. Eu fico vendo que essas 10 aqui, elas começaram muito bem. Mas o que selecionou, o que revelou o coração delas? O que revelou? Foi o tempo, por causa da demora. A Bíblia diz que elas dormiram, deu até sono, deu um sono, deu até um cochilo. O tempo é que vai revelar. O tempo é que vai selecionar. Onde é que está o seu coração? Onde o amor do seu coração habita? Se habita em Deus ou não? É o tempo, é esse fator tempo. A palavra de Deus disse que o crente verdadeiro, ele é identificado por quê? Ele tem muito carro, tem muita casa, tem muita saúde, é isso? Não, o crente verdadeiro, ele é identificado pelos seus frutos. Pelos frutos. Irmãos, eu nunca vi uma árvore, uma manga, um pé de manga, um pé de jabuticaba, você plantar ele hoje, amanhã você está colhendo jabuticaba, amanhã você está colhendo manga. Não, demanda o quê? Tempo. Demanda tempo, estações. Olha que para você colher uma jabuticaba de excelência, uns 30 anos. Boa mesmo. Então tem que ter muita paciência. E quando a palavra de Deus diz que pelo fruto você vai conhecer, isso aqui não está só implicando a qualidade do fruto, mas está falando da permanência dessa árvore, da permanência desse fruto, que ele permaneceu ali, e isso leva tempo. E quantas pessoas que já levantaram as mãos, aceitando Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, tomou a decisão, olha, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu vou para o céu, aleluia, e ele é batizado no Espírito Santo, ele vai no encontro, ele é uma maravilha, né? Mas o que acontece? Uma bênção, e ali ele está com a lamparina, né, com as lâmpadas acesas, onde ele vai, fala, nossa, fulano é uma bênção, como ele mudou de vida, ele é outra pessoa. E de repente o tempo passa. Passa 1 ano, passa 2, passa 3. Aí você fala assim, uai, cadê aquele irmão? Cadê ele? Sumiu. A lamparina apagou. A lamparina apagou. E a gente começa a pensar, irmão, tem tanta gente que está na igreja, mas não tem uma conversão genuína, uma empolgação momentânea, é uma coisa de momento, a pessoa até parece às vezes que ela entendeu, até parece, ela se dedica, ela se entusiasma, ela é simpática, ela se alegra, ela até ajuda, ela está ali o tempo todo, irmão, mas o tempo não perdoa,
o tempo vai passando, aí você vê que ele não se renova, que ele não busca mais óleo, que ele não se alimenta da palavra. O pastor fala, olha, eu vou dar uma tarefinha para você. Você leu a tarefinha? Você não se alimentou, não encheu a sua lamparina do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele fala pela palavra, e a gente vê essas pessoas muitas vezes não pagam esse preço, não tem essa comunhão. Irmãos, hoje eu vou te falar uma coisa, a gente nota as pessoas quando elas têm essa clareza, essa conversão verdadeira, genuína. Sabe o que é quando eu vejo? Basta a gente falar assim, olha, nós vamos fazer uma conferência aqui, e nessa conferência vai estar aqui, eu não sei nem que cantor, irmão, mais assim, vamos falar Fernandinho, que todo mundo conhece, o Fernandinho vai estar aqui, Luciano Subirá, vai estar aqui Carlito Paz, vai estar aqui os irmãos, assim, esses pastores que despontam. Irmão, que não cabe, mas aí a gente vai mudar a nossa retórica, a gente vai falar assim, irmãos, a partir dessa semana vai ser só estudo bíblico. Ah, não, estudo bíblico? Não. Escatologia, falando da vinda de Jesus. Não vou não, muito cansativo. Eu não vou nem pregar, não sou pastor mesmo, para que ficar tudo bíblico, né? Ah, não, nós vamos fazer agora só reunião de oração. Ah, misericórdia. Reunião de oração. Sabe o que vai acontecer? A frequência vai lá embaixo. É verdade? Verdade. Tem preguiça de comprar óleo. Tem preguiça, hoje em dia está assim, eu não quero ler a Bíblia todo dia não, vamos jejuar, não quero não, eu não quero submeter um discipulado, eu não quero fazer um grupo de oração, um GO na minha casa, eu não quero não, olha, eu guardo dinheiro no bolso, eu não compro óleo não. Mas aqui está falando, irmãos, ao longo da vida cristã, o que é principal na nossa vida, o que é o principal na vida de um crente verdadeiro? Ele precisa de fervor, ele precisa de intimidade, ele precisa de relacionamento com Deus. Você tem que desejar o noivo, você tem que desejar estar com o noivo, você tem que desejar ter intimidade com o noivo, porque é da intimidade que gera fruto, é ou não é? Você foi gerado por uma intimidade de um pai e de uma mãe, e a intimidade com o noivo, com Jesus, é que vai gerar fruto na sua vida. Por que a gente não gera fruto? Porque a gente não tem intimidade com o noivo, nós não temos intimidade com o Senhor, e aí você fica estéril, você não gera. E aqui ele está dizendo, olha, você tem que estar preparado, sabe por quê? Enquanto o noivo não volta, vai vir as ondas, vai vir problema, vai vir dificuldade, vai vir perseguição, vai vir relativismo no evangelho, vai vir ideologias, vai vir tanto problema, e você vai ter que estar preparado nesse mundo perdido que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um mundo, irmão, danoso, destrutivo, um mundo terrível, e você não vai suportar se você não tiver uma ligação com o noivo. Se você tiver uma ligação superficial com o noivo, você não vai aguentar a pressão, você não vai resistir o teste da circunstância. Quantos já cascaram fora? Quantos? O sono veio, o que aconteceu? A porta se fechou. A Bíblia diz que a porta fez o quê? Se fechou. E as 5 que estavam com as suas lamparinas acesas, elas entraram, aproveitou e entrou. E a porta fechou. As 5 prudentes, elas estavam na festa. Ali, quando elas entraram naquela porta, estava garantido para ela. Elas estavam seguras, mas 5 ficaram do lado de fora. Elas foram excluídas. E aí, irmão, a Bíblia diz que a gente tem que estar muito conectado com esse amor de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a oportunidade vai acabar. Esse evangelho que nós estamos pregando aqui para você é para hoje. Essa oportunidade vai acabar. Vai ter um tempo que não vai ter mais evangelho para pregar. E essas oportunidades acabam. As portas vão se fechar. Você lembra de Noé? Noé estava fazendo a arca, estava lá construindo a arca, e ele construiu a arca. Depois que ele construiu a arca, ficou 7 dias, as portas da arca ficou aberta. E Noé falando, entra,
entra, aproveita que ele estava chamando todo mundo, entra, olha, vai ter um dilúvio. O pessoal olhava para ele e falava, que é isso, esse velho gagá, que é isso, está falando o quê? Não sei quanto tempo que ele está aí falando sobre isso, pregando, falando que vai vir uma chuva do céu, nunca nem sabe o que é isso. E aí o que o povo estava fazendo, meu irmão? Ele estava zombando de Noé, ele estava se divertindo muito, ele estava trabalhando muito. Vou trabalhar, vou comprar uma mansão, vou comprar um carro, vou comprar um iPhone 16, 20, sei lá, 30, sei lá o que é. Eu vou me esbaldar, eu vou namorar pra caramba. Eu vou, sabe o que é? Me divertir pra caramba. É isso que eu vou fazer. Eu vou desfrutar da minha vida. Mas, irmão, a hora chega. A hora chegou. A porta estava aberta. Sabe o que vai acontecer? Não, pastora, vai ser o que é? Vou dar um jeitinho. Tem lá São Pedro. Como já ouviu falar? Não, eu sou assim com São Pedro. Esses dias eu fui pregar, de tempo atrás, fui pregar para o meu tio, né? Falei, eu falo do evangelho, falando da porta, né? Que já está bem velhinho, já está quase indo lá. Aí eu falei, meu Deus, vai, meu tio. Ele falou, não, Lenito, não preocupa não. A porta do Tizé está assim, ó. Eu e o São Pedro, nós é assim, ó. Eu falei, vai nessa, né? Vai nessa, vai no Pedro, né? Não tem disso não. E tem muita gente que acha o quê? Que é brincadeira. Todo mundo estava zombando de Noé. E a porta da arca teve uma hora, de repente, e eu falei um dia para vocês, que eu gosto desse de repente de Deus, né? Esse de repente de Deus é bom, esse de repente de Deus também choca, e a Bíblia diz que a porta se fechou. A porta da arca se fechou. E aí o pessoal viu que a porta estava fechada, e olhou lá por uma janelinha o Noé olhou, todo mundo lá, e aí, você vai ficar aí dentro, e daí? Aí de repente está todo mundo tranquilo, de repente, pim! O que é isso? Igual eu aqui, quando de vez em quando dá uma goteira aqui, pim, uma gota aqui, né? Pronto, o que é isso? Do céu, outra, pim, outra, mas que pim, pá! 40 dias, chovendo sem parar. A porta se fechou. E a Bíblia diz que todos morreram. Todos, criança, adolescente, cachorro, gato, tudo. Eles não deram ouvidos. Eles não deram, matou a todos. A porta estava aberta, mas eles não quiseram entrar. O evangelho está aí. Essa parábola aqui fala do cristianismo noivo espetacular. O céu é maravilhoso, tudo é lindo. A palavra de Deus que, irmão, ser igreja é fantástico, ser igreja é maravilhoso. Mas não é só hoje. Você tem que continuar vigiando. A sua lamparina tem que estar acesa. Você tem que se apaixonar, se reapaixonar por Deus todos os dias. Eu não sei se você tem 10 anos de convertido, 30 anos de convertido, e serve a Jesus como se fosse o seu primeiro amor, como se fosse a primeira vez. Irmão, eu te dou um parabéns. Parabéns para você. E se você ainda edifica a sua família com a palavra de Deus, e aí se você ainda não se mistura com esse mundo, aí parabéns, meu irmão. Parabéns, aleluia, né? Mas a gente pode contar no dedo quantas pessoas tem que fazem isso. Quantas pessoas? É esse tipo de gente que Jesus está falando. Isso preocupa a gente. Quantos cristãos estão aqui? Esse dia eu estava falando, hoje em dia está uns crentes dopamina. Você sabe o que é dopamina? Que é prazer. Eu quero é prazer. Eu tenho que sentir. Se eu não sentir, eu arrepio. Se eu não sentir assim, aquela coisa assim, aquela coisa assim, aquela maravilha, sabe? Eu tenho que sentir. É dopamina. Que sentir aquela coisa extrema, assim, as pessoas estão dessa forma. É um energético. Sabe, eu acho que quem toma energético é das noivas nécia, porque precisa de energético para ficar acordado. Para se manter em pé. A gente não pode, você precisa do óleo da unção. Você precisa, né? O cristão não vigia. Hoje em dia as pessoas não estão vigiando a sua santidade, não fala sobre santidade. Hoje a gente vê o que? O cristão tirar a sua roupa de noiva e vestir os trapos do mundo. Está tirando as suas vestes de noiva e vestindo os trapos lá do mundo. Às vezes os cristãos, o crente não quer trabalhar de jeito nenhum. E eu me preocupo com isso, irmão. A gente se preocupa.
E está falando vigia, vigia. E a outra parábola aqui fala sobre diligência, aqui nos talentos. Fala assim: pois será como o homem que ausentando-se do país chamou os seus servos e confiou os seus bens. Os bens eram de quem? Do Senhor. Confiou para os seus servos. Confiou para os seus servos. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com a capacidade deles. E então, partiu. Você viu? Veio aquele homem, certo homem rico, ele se ausentou ali do seu país, chamou o seu servo, falou: ó, eu vou te dar aqui, sabe o que é? Aqui já não é mais o noivo. Presta atenção. Às vezes você lê tanto essa parte aqui e não percebe. E não tem entendimento disso aqui. Eu quero que você abra o seu entendimento para você ler a palavra e entender a palavra de Deus. Você lê isso aqui, às vezes você não sabe por quê. Uma coisa está ligada na outra. Aqui está falando do noivo. Aqui nessa parábola, nessa comparação, já está falando de um homem de negócios. Você está entendendo? É o mesmo, é o noivo, mas agora ele é um homem de negócio. Aqui a gente vê o quê? A gente precisa estar atento na adoração e tal. Agora, fique atento. Você tem que ficar atento na adoração, no amor a Deus, na sua dedicação, na sua expectativa. Mas você precisa também de o que aqui está falando? Serviço. Você precisa de trabalhar. Aqui ele conta que ele entregou o talento, ele entregou. Não estou falando de talento natural, não, ele entregou ouro. Ele entregou algo precioso, um talento mais ou menos assim, 28, eu não sei se é 30, 35 quilos de ouro e de prata. É muita coisa, irmão, ouro. Essa semana eu nunca tinha visto essa palavra. É vivendo e aprendendo, né? Aí falando lá da cotação do ouro. Você que gosta de investir, está na hora de investir em ouro, viu? O trem tá bom. Eu não sabia nem que o trem chamava de onça. Você sabia disso? Eu não sabia, irmão. Eu nunca fui negociante, nunca fui mulher de negócio. Eu comecei a aprender a negociar, eu comecei a pagar as contas da minha casa depois que o Josmar morreu. Tem 4 anos. Eu não sabia, nem isso. Aprendi agora, pouco tempo. Então, o que acontece? Esse homem de negócio deu para um 5 talentos. 5 talentos para um. Que mais ou menos, quanto que é? Vamos botar 35. Dá 175 quilos de ouro para um. Aí deu 2 para o outro, né? 70. Aí depois deu 35 para o outro. Colocando assim em números para você entender. O primeiro, o que ele fez? O primeiro ele fez o quê? Ele foi investir. Mas teve um servo mau, negligente, falou assim: olha, o que recebeu você. E Deus está dando talento para cada um conforme a sua capacidade. Cada um tem a sua capacidade. Deus não vai te cobrar nada daquilo que você é capaz. Viu, meu irmão? Então não guarda talento, não. Esse aqui, que recebeu um talento, falou: ah, não, eu não vou não, sabe por quê? Eu sei que o meu servo, ou melhor, o meu senhor, ele é um homem que colhe onde ele não semeou. Ô, irmão, não semeou, ele que deu o talento para ele. Ele que deu, foi o homem rico, o senhor dele que deu para ele. Ele disse: como é que ele falando que não deu? Como é que você fala que Deus nunca te abençoou? Hein? Deus te abençoou com a tua salvação. Deus já te abençoou, meu irmão. Aí ele colocou na mão do outro, um falou assim: olha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um patrimônio. Colocou no servo, tirou ali, ajudou, falou: não, eu vou. Mas um servo que ganhou um talento, ele falou: ele era um servo mau. Ele era um servo mau. Falou: eu não vou não. E a Bíblia diz que aquele que não investe, aquele que não multiplica o seu talento, até o que tem vai ser tirado. Você está entendendo? Até o que você tem vai ser tirado. E a história aqui, a gente vê que essa história aqui diz o quê? Que Deus, ele investiu em nós. Ele investiu em nós aqui. Talvez Deus te deu uma boa família. Talvez Deus te deu uma boa formação. Deus te deu uma boa aparência. Eu não sei. Que bom, que ótimo, né? Mas aqui também está falando que ele te deu o evangelho. Ele te deu o evangelho, ele te deu boas novas. Ele te deu o Espírito Santo. Ele te deu a palavra dele. Ele te deu a Bíblia.
Amém? Ele te deu o conhecimento da verdade. Você está conhecendo, Ele te deu tantas coisas espirituais. Irmão, Deus te deu o Evangelho. E não existe maior fortuna do que isso. O que Deus investiu, algo riquíssimo. Deus investiu em você. Foi tremendo o que Deus investiu. E aí Ele falou, olha, eu vou ir para um lugar longe, mas eu vou voltar, eu vou cobrar. Aqui está falando o quê? Que ele, esse homem era generoso, ele deu, ele distribuiu. Jesus é generoso. Jesus, ele deu a sua vida. Jesus, ele nos amou primeiro. Amém? Esse homem aqui é justo. E ele distribuiu, e ele conheceu a capacidade de cada um. Então, você vê que Deus, ele nunca vai me cobrar que seja uma Joyce Meyer. Deus, ele nunca vai te cobrar que você seja um Billy Graham. Você está entendendo? Cada um dentro da sua capacidade, irmão. Cada um dentro da sua capacidade. Então você precisa entender esse reino de Deus. Esse reino, você precisa de entender que no reino de Deus não há inútil. Não tem ninguém inútil no reino de Deus. Não existe ninguém inútil. O reino de Deus, ele não vale para quem não tem fogo, para quem não tem chama. Você precisa ter, às vezes, esse relacionamento, mas você precisa ser útil, você precisa, além da vigilância, da conexão, você precisa trabalhar. Enquanto o noivo não chega, pastor, eu estou cultuando, eu estou vindo na igreja, eu estou isso, amém, eu tenho uma fé fervorosa, mas Tiago diz aqui que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é o quê? Morta. Mas você não ama a Deus? Eu não vou fazer nada não, mas eu amo a Deus. Como é que pode, irmão? Eu fico entendendo, sabe o que eu não entendo, irmão? É impossível você amar e não servir. É impossível. Não tem essa, mas eu amo tanto meu marido e você não serve seu marido. Eu amo tanto a minha esposa e você não serve sua esposa. Eu amo tanto os meus filhos, mas você, que amor é esse? Que amor é esse? É impossível. Você ama tanto aquilo e não levanta nem um dedo. Isso não é amor. E Jesus está dizendo aqui que Ele espera que você o sirva. Sirva Ele. Sirva Jesus. Amém? Jesus, Ele foi generoso. Ele deu de graça a sua salvação. E Ele ainda incluiu, Ele falou que você é herdeiro de Deus. Irmão, Ele está dizendo assim, aguenta firme. Prepara. Porque eu tenho o que tem para você reservado, irmão. Não tem comparação. Não tem comparação, então fica firme, meu irmão, fica firme. E tem gente que acha, sabe o que é que servir a Deus é algo inútil, é difícil, não é não, irmão, não se engane. Esse evangelho até chegar a nós, você está achando assim, esse evangelho, essa Bíblia até chegar para você aqui, irmão, mãos sangraram, pessoas morreram para chegar a gente. Não foi de graça assim não. Hoje a gente tem aqui, eu não quero Bíblia de papel não, eu quero lá no meu iPhone, eu quero isso no meu computador. Irmãos, são pessoas que se tornaram mártires para essa Bíblia chegar até nós. Foram pessoas, como Paulo diz, foram vigílias, naufrágios, foram açoites, foram prisões, foram chibatadas, até chegar a nós. Você está entendendo como é que eles trabalharam? E hoje, o que é a geração hoje em dia? Não é uma geração diligente, é uma geração preguiçosa, que só quer receber, dá, tá igual lá Provérbios, o sanguessuga. Dá, só quer receber. E a Bíblia diz que não adianta. É dando que se recebe, é trabalhando que você recebe. E a Bíblia diz que nós devemos não só ouvir a palavra de Deus, mas você tem que praticar. Ouve a palavra, mas pratica a palavra. Você tem que ser operoso, praticante. Então ele não fica, aquele que tinha 5 talentos, ele falou, olha, eu vou multiplicar. E quando o Senhor veio e falou o quê? E aí, olha, o Senhor me deu 5, aqui está o dobro. Ele disse, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Entra aqui na porta, a porta está aberta. Vem desfrutar aqui. Mas eu fico vendo que o outro lá de 2 talentos não ficou olhando. Mas deu 5 para ele, 2 para mim. Mas Deus gosta mais de fulano do que de mim. Ele deu mais talento para fulano. Não. Você sabe uma coisa que a gente tem que parar dentro da igreja? A bobeira de comparação.
Tem muita gente que está presa à comparação. Para com isso, pode ficar comparando um com o outro. Ah, fulano está lá na frente. Irmão, você não sabe o que ele passou na vida dele. Eu não sei quantas vezes faço isso, irmão. Quantas vezes já lavei banheiro, lavei igreja, não precisa você saber. E eu estou aqui no púlpito, mas se precisar eu vou. Quantas vezes puder, sabe por quê? Porque eu sirvo um reino. Amém? Eu sirvo um reino. E ele me deu esse talento. Se ele fala assim, Leni, está ali sujo. Se você vê ali sujo, você fala, eu estou no reino. Isso aqui não é. Ah, mas paga uma zeladora. E daí? Você está no reino. Amém, igreja? Você tem que entender, você tem que ter essa percepção na sua vida. Quem quiser ser usado grandemente pelo Senhor, começa pelas pequenas coisas. Estou vendo uma teia de aranha aí, pastor, tem alguma coisa aí para me tirar aquela teia de aranha aí, que eu odeio teia de aranha, né? A menos que você ama teia de aranha. Tem aqui teia de aranha, eu quero tirar o dia para fazer isso. Você está fazendo para o reino. Amém? E você vai ser bem recompensado, porque quando ele deu lá o talento, ele falou, você tira um pouco para você e investe o resto para mim. Você está entendendo? Você não vai ficar de graça, não, ele não quer nada de graça. Porque não existe, no reino de Deus não tem troca, não tem barganha. Ah não, eu só faço alguma coisa se eu for o líder. Ah, eu só faço alguma coisa se eu for isso. Ah, se eu faço alguma coisa se eu cantar. Se eu não tocar, eu não vou. Se eu não cantar, eu não vou. Ah, toma banho. Misericórdia, né? É mesmo, toma banho. É brabo. Eu fico vendo, por que Deus viu Davizinho lá no curral, irmão, lá no curral, e disse assim, esse é o coração que eu quero. Esse coração aqui, ó, nem na mesa lá do pai dele ele está, ó. Esse Davizinho aqui, o coração dele que me atrai, sabe por quê? Que nem chamado ele foi, mas eu vou fazer dele rei. Aleluia! É isso que Deus quer. É isso. Ai, não sou reconhecido. E daí, irmão? Você é reconhecido pelo teu pai. Aleluia, ser reconhecido por Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer dar um coração novo para a gente, irmão. A gente não pode deixar de servir a Deus. Não existe cristão que não serve. Você deve servir a Deus. E por último, vê aqui o julgamento. Aqui no versículo 31, diga, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória, todas as nações serão reunidas, e a sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas de cabrito ou bodes, né? Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem na sua direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque tive fome e vocês deram de comer, tive sede e vocês deram de beber, fui forasteiro e vocês me hospedaram, eu tive nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e me foram ver. Então os justos perguntarão, quando foi que nós vimos, Senhor, com fome, ou para dar de comer, ou sede para dar de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo, preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo dirá, em verdade vos digo que sempre que o fizeram a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Amém? Vai ter o julgamento, irmão, vai ter o dia do julgamento, tudo isso aqui vai acabar, tudo isso aqui vai, e Deus está dando oportunidade para a humanidade, Deus está te dando oportunidade para a Aparecida de Goiânia hoje, Deus está dando oportunidade para a comunidade batista cristã hoje, amém? Vamos ver o que eles vão fazer, vou dar oportunidade. Quando tudo acabar, quando os povos acabar ali, as nações virão diante de mim, todos virão diante de mim, haverá um julgamento. Primeiro era o noivo, depois é um homem de negócio, agora ele vem como juiz. Uau, ele vai vir como juiz.
Aí tem gente que fala, não, mas Deus é bom, Deus é tão amor, Ele é só amor, ursinhos carinhosos. Ah, mas Ele é tão bom que na hora Ele não vai ter coragem de botar eu lá no inferno. Vai crendo. Não vai ser Ele não, isso não é verdade. Irmão, não caia nessa conversa fiada, vai ter julgamento sim. Vai ter julgamento para todo mundo sim. Essa ideia de Deus é amor, realmente, Deus é amor, que o amor de Deus cobre tudo. É verdade, é parcial. Mas aquele que rejeitou o amor dele, aquele que não trabalhou para ele, que ficou com, ele diz assim, essa última história diz assim, que ele compara essa ilustração com a figura de um bode, de um cabrito e de uma ovelha. Ele diz o quê? Que vai ter essa separação, vai ter essa separação. As ovelhas do meu rebanho. Pode ficar tranquilo, você que é do meu rebanho, você vai ficar comigo aqui. Vou te colocar aqui, ó, bem aqui, na minha direita aqui, ó. Mas aqueles que te machucaram, presta atenção. Aqueles que te deram a chifrada, aqueles que fizeram confusão no rebanho, eu vou botar ele para lá, porque ele é bode. Você está entendendo? Como é que a gente vai saber se a gente é bode? Pelo fruto, irmão, a gente vê, pelo fruto. Às vezes a gente vê aqui um quadro, finalizando aqui, que a gente vê que Deus, a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que buscar a Deus as nossas prioridades, e a gente tem que amar as pessoas. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que vai ter um julgamento. E como é que você vai chegar diante de Deus? Como é que você vai chegando diante do Senhor? Eu fico vendo como Deus nos enche com o Espírito dEle. Ele diz assim, olha, quando Jesus nos enche dEle, é para a gente testemunhar dEle. Amém? É para você testemunhar. Para que eu sirvo a Deus? Para que Ele está te dando poder? Para me ficar mais poderoso? Não é não, irmão. É para você testemunhar. Deus, Ele quer que você testemunha. Deus, Ele quer que você ajude a edificar esse reino dEle. E hoje, você tem que fazer o quê? Abrir o seu coração. Você tem que entender, será que eu sou essa virgem? Faço parte dessas 5 virgens que tem óleo na lamparina? Ou minha lamparina está apagando? Meu fogo, minha chama por Deus, minha paixão de Deus está acabando? Ou eu estou fazendo no modo automático? Porque eu virei um religioso. O talento que Deus me deu. Eu fui muito talentosa no passado, eu fui muito talentosa. Agora, cadê o talento? O que você está fazendo com o seu talento que Deus te deu? Como é que você está trabalhando? Como é que você está fazendo na sua vida espiritual aqui? Tem gente que está assim, irmão, não está entendendo o que Deus está falando. Jesus está falando para você testemunhar, e quando você testemunha dele, você faz o quê? Você traz pessoas. Jesus está falando assim, olha, traga as pessoas. Há um rei que falou assim, olha, eu quero dar um banquete, vai lá, chama todos, e muitos não quiseram. Ele falou, vai lá, traga eles na marra. Vai lá, chama o que tiver, pega ele pelo pescoço. Irmão, tem alguém que está perdido lá fora, traz ele pelo pescoço, traz ele nas suas costas, traz ele de qualquer maneira, mas traz esse desgraçado aqui para Deus salvar esse homem, essa mulher. Você está entendendo? Assim que está falando, porque o reino de Deus é por força, é forçado. Você está achando que você está aqui porque alguém falou, você é lindo, maravilhoso, Jesus te ama, Ele quer estar. Não, Jesus veio. Às vezes você veio porque você adoeceu, porque lá sua família teve um problema. Você veio com dor, mas você veio. Porque alguém pregou, falou, vamos para a igreja. Não vou para a igreja não. Mas você veio. Traga, faça a sua parte. A gente tem que fazer essa parte na nossa vida. E eu quero orar por você nessa noite, para você entender que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que vai ser como um raio. O que é um raio? Um raio você não vê, você só leva um susto. Quando for, meu filho, já foi, já era. Você está preparado para a vinda de Cristo? Vamos se colocar de pé. Você faz parte de quê? No dia do juízo, vai ser luz para alguém, mas vai ser treva para o outro, irmão. No dia do juízo vai ter 2 destinos, é o céu, que é a glória de Deus, ou o inferno, que é cheio de fogo. No dia do juízo vai ter o quê? Vai ter o gozo, a alegria daquele que é salvo, mas vai ter o castigo. No dia do juízo vai ter comunhão com o Senhor, alegria, o encontro com o noivo, mas vai ser um tormento.
para quem está com o diabo, os seus demônios. Irmão, isso é terrível. Atina para isso. Atina para isso. Que tormento vai ser. Assim como vai ser a duração da vida de um salvo, vai ser a duração também da vida de uma pessoa que não é salvo. Você é bode ou você é ovelha? O que você é? Identifica. Então, enquanto isso, quando você está esperando o noivo, evangeliza, trabalha. Nós temos os nossos grupos de oração aqui na igreja. Se envolva com um grupo de oração. Eu quero me envolver, eu quero estar ali na casa. Você entendeu? Se envolva com a obra de Deus. Em maio a gente vai ter um encontro com Deus. Ganha muitas vidas. Traz na marra essas pessoas. Busca eles, nem que seja na marra. Eu vou te buscar. Vamos. Quantas pessoas foram assim? E hoje são salvas. Porque alguém forçou. E aí essa hora que vai falar, olha, eu tive sede, você me deu de beber. Você me deu da palavra. Eu estava desamparado. Então hoje, o que você vai fazer? Evangeliza. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Traga as pessoas. Levanta, meu irmão. Vamos nos levantar. Vamos voltar. Esse ano é o ano do primeiro amor, das primeiras obras. Desenterra o seu talento. Multiplica o que Deus te deu, meu irmão. Se Deus te deu talento, multiplica. Pregue a palavra com tempo e fora de tempo. A palavra não deixa essa chama apagar, esse fogo de Deus dentro do seu coração apagar. Pede o Espírito Santo me guia, Espírito Santo me orienta. Quanto tempo que você não tem uma intimidade com Deus? Intimidade, irmão, coisa séria. Você tem uma presença, sentia prazer de estar na presença de Deus, de você não querer sair da presença de Deus. Fala, não, eu queria que isso aqui não acabasse mais, porque é tão bom, é tão maravilhoso. Irmão, quanto tempo que você não tem esse prazer? Quanto tempo que você não está desfrutando disso? Às vezes você está no modo mecânico. Você está no modo religioso. Aí eu vou no culto domingo. Aí o pastor me vê. A pastora me vê. Aí eu vou lá no GO. Mas não é aquela coisa. Não é aquela vontade. Não queima o coração. Tem que arder, irmão. Tem que arder. Se não está ardendo dentro do teu coração, está faltando óleo. Está faltando óleo. Você não está tendo comunhão com o Espírito Santo. Está faltando alguma coisa. Às vezes você não entendeu que Ele te deu talento e você está ali. Eu não vou fazer nada não. Eu não sou trouxa, eu não sou estúpida. Eu não vou virar pastor, eu não vou virar pastor. Estúpida é quem não faz. Esse talento, Ele vai falar, servo mau. Você sabendo que eu sou... Você está falando que eu não te dei. Mesmo se eu não te desse nada, você sabendo que eu sou o seu Senhor, por que você não fez? Pelo menos você investisse. Você enterrou. Você está enterrando o teu talento. Irmão, você é sério. Não vão brincar de igreja não. Vai chegar essa hora desse julgamento. Vai apartar. Aí você está pensando, eu sou ovelhinha de Jesus. Você é ovelhinha? Você é um bode. E você vai ficar muita gente surpresa, irmão. Muita gente vai ficar surpresa. Feche seus olhos. Oh Espírito Santo. Põe a mão sobre o seu coração.